Quem quiser efetuar a instalação ou download do ITS PLC, basta pesquisar na internet, no Google, pelo ITS PLC. Aí, geralmente, a primeira opção que você vai encontrar vai ser do site do desenvolvedor do ITS PLC, que vai ser a empresa Real Games, que é a empresa de software que desenvolve o sistema do ITS PLC. Agora você tem um aviso que o ITS PLC é o Factory I/O, a nova versão para ele. Então, o novo software que está substituindo o ITS PLC é o Factory I/O. A Real Games, que desenvolve o Factory I/O e desenvolveu o ITS PLC, ela é recomendada que desenvolve softwares para General Electric, Samsung, TSTC, Kaspersky, Michelin, Niagara College, Volkswagen e assim por diante. Então ela já tem experiência nessa área, ela começou desenvolvendo softwares para sistemas 3D, para modelos tridimensionais de computadores e passou a desenvolver para sistemas 3D ligados à automação, ou seja, sistemas computacionais para automação. Um do que eles desenvolvem seriam então para automação ou sistemas de simulação automáticos ou automatizáveis. O ITS PLC que eles desenvolveram, ele consiste em 3 versões, que seria o ITS PLC Professional Edition, o ITS PLC MHJ Edition e o ITS PLC ATG Edition. O ITS PLC Professional Edition é a versão que nós temos aqui na UTF-PR de Cornélio Procópio, nos laboratórios de automação e controle discreto. Então, na P211, que seria o laboratório de automação e controle discreto atual, em 2020, nós possuímos nos computadores do laboratório esse software instalado com a licença dele. A licença consiste em um pendrive, que nós chamamos de hard key, em que a licença está contida dentro desse pendrive. Então ela é fixa na memória desse pendrive, que é um hard lock, um hard key, em que ela é lida pelo software ITS PLC Professional dentro do computador. Então o computador, tendo conectado esse hard key nele, na interface USB dele, o software ITS PLC Professional Edition instalado nele já reconhece essa licença, ou seja, reconhece que essa licença está instalada nesse computador pela leitura desse pendrive, dessa memória já instalada nele. Essa memória ela faz a interface com essa placa cinza aqui, que seria uma interface USB de um circuito eletrônico de um DSP, um processador digital de sinais, que lê os sinais das entradas e saídas de um CLP mesmo, do equipamento de hardware de um CLP de um fabricante, que fornece os sinais em 24 volts, corrente contínua, das entradas e saídas no CLP, ou seja, ele vai ler e vai enviar sinais de 24 volts corrente contínua através dessa placa. E essa placa transforma esses sinais em sinais USB para o computador. Esses sinais USB são lidos daí pelo programa ITS PLC e enviados para o software, como interface para a simulação do software. Ou seja, a planta industrial lê esses sinais como se fossem sinais de um PLC real. Na verdade, para a planta virtual, né? Então a planta virtual entende esses sinais como se fossem sinais de um CLP mesmo. Então esse CLP tem que estar presente na realidade fora do computador, fora da planta de simulação. O ITS PLC MHJ Edition, ele funciona em conjunto com um simulador de CLP. Então essa versão do ITS, ela funciona com o simulador de plantas industriais
em conjunto com um simulador também de CLPs. Então você tem aqui um simulador de planta industrial com um simulador de CLPs. Então todos os dois aqui serão virtuais. O simulador de CLP junto com o simulador de planta industrial. Então a planta industrial será virtual e o CLP também será um sistema virtual. Como o CLP necessita de um ambiente de programação para ele, ou seja, de um software ou um ambiente de desenvolvimento integrado para a programação do CLP, então esse software do CLP ele é utilizado com um software para simulação do hardware do CLP. Então o software de programação do CLP já é utilizado junto com o software de simulação dele mesmo. Esse software de simulação do CLP e o software de programação do CLP seria feito para esse software, quer dizer, o WinSPS, que é feito por essa empresa, a MHJ. Essa empresa MHJ é uma empresa europeia que é autorizada pela Siemens para desenvolver o WinSPS S7, que seria o software para simulação da linha S7, S7-300 e S7-400 da Siemens, dos CLPs da Siemens, para simulação deles respectivamente. Utilizando esses CLPs e esse simulador, então esse sistema ITS-PLC com as respectivas plantas são utilizadas junto a esse software numa conexão daí, no plugin de conexão, para simular daí junto com essa programação para esses CLPs com esse software aqui para funcionar em conjunto. Ou seja, as plantas industriais do ITS PLC MHJ Edition junto com o WinSPS para funcionar em conjunto. Então, junto com o funcionamento desse software que está demonstrado aqui, a interface dele, né, a interface gráfica dele aqui nessa tela aqui, junto com o ITS MHJ Edition, aqui atrás. O ITS PLC MHJ Edition e o ITS PLC Professional Edition, eles têm a mesma interface. A diferença é que o PLC Professional Edition, ele funciona com o hardware do CLP, fora do computador, é claro, né? O MHJ Edition não, com o software de simulação do CLP, então é todo virtual, o MHJ Edition. E o ITS PLC ATG Edition, ele funciona com o software AutonGen. O AutonGen é um software que consiste em um ambiente de simulação de processos industriais e de processos também de elétricos, hidráulicos e pneumáticos, 3D e 2D. Ele permite também a simulação e a elaboração de modelos de sistemas discretos em Graphiset. Ele é desenvolvido pela empresa Aertia já há algum tempo. Então eles definem como workshop para automação para esses processos. É utilizado para aprendizado e para ensino de processo de automação e desenvolvimento de aplicações para automação. Eles podem também importar elementos de operação e modelos 3D de alguns aplicativos como AutoCAD e SolidWorks. Eles possuem também alguns elementos de operação também intercambiáveis para o I/O Factor também da Real Games. Então eles possuem também essa versão do ITS PLC feita especificamente para o AutonGen. Ele já é desenvolvido já há algum tempo pela Aertia Software. Então o ITS PLC e a Real Games possuem essa versão específica já de ITS para o AutonGen, que já é desenvolvido já faz um tempo. Apesar do AutonGen já ser um ambiente de simulação de processos industriais em 3D também. Essa parte de baixo aqui
Os downloads, esses downloads aqui de baixo, se referem aos downloads dos ambientes de simulação, das plantas industriais. Então você pode baixar essas 3 versões aqui do ITS, o PLC Professional, o MHJ e o ATG. As Network License Tools são arquivos de setup para você instalar as licenças que você pode obter, que são as licenças seja no hard key ou se não as licenças em software ou as licenças em arquivo. Aí você pode ter as licenças em rede, para instalação em rede em mais de um computador, ou se não as licenças standalone, somente a licença para uma máquina só. Então vocês têm ferramenta ou os arquivos de configuração para as licenças em mais de uma máquina, ou a licença em um arquivo só, para uma máquina standalone, para uma máquina só, né? Para uma máquina só geralmente não requer uma configuração específica, mas para mais de uma máquina geralmente se requer um servidor de licenças daí para as máquinas. Aí essa exige às vezes alguma configuração, por exemplo, para licença flutuante. Então tem um arquivo aqui de ajuda, de setup para essas licenças aqui e de auxílio para a instalação das licenças, de ferramentas para essas licenças. Fora isso, a edição do ITS PLC Professional Edition, você pode utilizar ela no modo manual sem a licença ou sem o hard key dela. Aí no modo manual ela funciona sem a licença daí e sem restrição, ou seja, sem um período definido de teste no modo manual. No modo automático, ela vai funcionar por um período definido de teste, porém você precisa da licença para ela funcionar junto a um PLC também. Ou seja, você necessita do equipamento PLC e da interface também da placa de aquisição de dados, de transferência de dados, que seria essa placa DSP aqui para transferência de dados entre o CLP e o computador. Então você precisa de mais o hardware do CLP e o hardware específico para transferência de dados entre o computador e o CLP. A versão MHJ Edition precisa daí da licença standalone ou da licença de rede. Você pode baixar ela para a versão de teste. Aí a versão de teste, ela é uma versão de demonstração que tem uma duração específica de um certo número de vezes que você pode utilizar. Você pode utilizar ela a hora que você baixa na instalação em um computador para utilizar ela em até 5 vezes. Então se você pode abrir e fechar ela 5 vezes e você pode registrar ela para utilizar ela por mais 5 vezes. Então você pode estender esse uso por até 10 vezes. Então você pode abrir e fechar o uso dela por até 10 vezes. Depois de instalada a versão que você deseja, mesmo que você não possua a licença, por exemplo, aqui eu instalei o ITS PLC Professional Edition e a MHJ Edition. Então eu escolhi a opção de baixo de abrir o ITS PLC Professional Edition. Ele me pede nessa janela aqui a chave de ativação, que seria a licença que me é fornecida quando eu compro a versão do ITS PLC Professional Edition da Real Games. Eles podem me enviar a chave de ativação por e-mail, a hora que eu compro deles a licença, né, da chave de ativação. Se for a licença standalone para o ITS PLC Professional Edition, ou se não eles me enviam a licença para a rede, se eu pedir a licença para a rede daí para mais de um computador. Pode ser a licença flutuante também, daí eu sigo e pego os arquivos para a configuração da licença para a rede, para mais de um computador daí, ou para o servidor, a licença para servidor para mais de um computador daí, se for para a rede. Ou eu posso também pegar a licença em um hard key, em um pendrive daí, né?
A essa licença vem uma memória ROM em um pendrive, em um hard key. Ela é conectada ao computador em que é instalado o ITS PLC Professional. E ela pode vir também num pendrive em um CD ou um DVD que é fornecido com ITS PLC Professional. Como eu não tenho a licença, nem tenho o pendrive ou a licença para rede, eu posso dar um cancel aqui, que ele vai me rodar o ITS PLC normalmente também. Só que sem a licença ele vai rodar no modo manual. Ele me roda o ITS então. Normalmente ele me abre o menu aqui de opções, o menu do software. Eu posso escolher minha linguagem, dentre outras opções aqui, aplicar. Ele me abre os sistemas. Aí, por exemplo, eu tenho aqui os 5 sistemas industriais ou as 5 plantas industriais que eu posso escolher. Pegar aqui a primeira, eu carrego ela. Essa primeira planta. A diferença entre rodar ela com a licença ou sem a licença é que ela eu posso rodar no modo manual normalmente aqui. Se eu não tenho a licença no pendrive, que seria a do hard key, eu rodo ela no modo manual normalmente, ou seja, manualmente eu consigo operar ela. Ela funciona da mesma maneira no modo manual. A diferença é que se eu passar ela para o modo automático, aí ela não vai operar, porque o modo automático aqui, ela teria que estar conectada à interface via DSP, que estaria conectada ao CLP ou ao hardware do CLP fora do computador. Aí é essa conexão das entradas e saídas aqui embaixo, ou seja, dos sensores e atuadores dessa planta virtual do ITS PLC, estaria sendo feita via interface DSP com o CLP ou o hardware do CLP externamente ao computador. Então o software aqui estaria sendo conectado ao hardware do CLP fora do computador. E os dois estariam trocando dados nesse momento, para fora ali. Então eu posso lidar como exemplo com essa planta do ITS PLC para fora aqui no modo automático. Mas no modo manual eu consigo lidar com ele aqui normalmente, ou seja, o modo manual ele funciona normalmente. No modo automático, não. Então no modo manual aqui eu posso verificar o funcionamento da planta, ou o modo como ela deve operar. Porém, a operação deve ser feita de modo manual aqui, ou seja, eu posso verificar os passos que a planta deve efetuar no modo automático. Porém, isso eu devo fazer de forma manual, passo a passo. Assim como os comandos também manuais que devem ser efetuados, né? Como por exemplo, limpar, verificar os sensores, né? Os atuadores, avarias eu posso simular também e assim por diante. No modo automático também, há os modos aqui para início do processo, que eu posso dar um comando manual para início do processo, outro para parada do processo, para reinício do processo e para parada de emergência também. Ou seja, eu posso designar esses 4 comandos manuais fora do meu processo aqui. E esses comandos aqui são manuais, ou seja, são para reinício do processo. Esses outros aqui não, são automáticos que são dados pelos sensores dentro do meu processo aqui. A hora que eu tenho meu hard key conectado, ele vai indicar por esse símbolo aqui da USB.
Está aqui embaixo, ó, indica a conexão USB aqui da hard key ao meu processo. Se for o ITS PLC MHJ Edition, ele vai indicar aqui ITS PLC MHJ Edition. Aí é a mesma coisa, ele vai indicar ou não a conexão aqui automática ao MHJ daí, ao ITS, quer dizer, do ITS. Esse software aqui vai ser o ITS PLC MHJ Edition ao SPS S7 Edition. Agora, abrindo o ITS PLC MHJ Edition, ele apresenta a opção de continuar o teste ou teste por 30 dias. Se você clicar no botão aqui de cancel ou cancelar, ele vai sair do software. Então você tem que clicar no Next para ele abrir para você a opção do software para 30 dias de teste. Se você clicar no Activate, é para entrar com a chave da licença ou a chave de ativação, se você adquirir o software do MHJ. No Cancel ele sai do software e no Next ele vai abrir para 30 dias de teste, normalmente como se fosse o ITS PLC Professional Edition. Então tem que ser o Next a opção. E aguarda a abertura. Vai ser praticamente igual ao ITS PLC Edition. Você vai nas opções, escolhe sua linguagem aqui, para qual você vai utilizar, entre outras opções também, e os sistemas que você tem. Os sistemas de planta industrial que você quer. Carrega. São as mesmas opções, ou seja, no modo manual ele vai funcionar normalmente. Você pode verificar o funcionamento do sistema no modo manual. Somente que aqui você não tem o hard key, então você vai ter a limitação da utilização do sistema do software por aqueles 30 dias ali, se você não ativar. E no modo automático aqui, ele vai funcionar de acordo com a vinculação ou em conjunto com o WinSPS S7 da MHJ Software. Que você vai vincular ele junto com outro software, o WinSPS, que é o de simulação dos softwares de programação dos CLPs da Siemens, da linha S7 da Siemens. Então funciona de maneira igual, muito similar às outras versões do ITS PLC. É claro, ele vai ter a limitação de teste, do período de teste, da ativação, por quê? Porque ele não vai ter o hard key aqui. Então a licença dele vai ser única e exclusiva de software, não de hard key. Então ela não vai vir em uma USB, né? É uma interface USB, um pendrive para você colocar no computador. E não vai ser necessário também ter uma placa eletrônica DSP, um processador de sinais ou uma placa eletrônica microcontrolada, microprocessada para fazer a troca de sinais ou a transformação dos sinais de 24 volts corrente contínua ou da interface de entrada e saídas num CLP para USB para mandar para o computador. Vai ser tudo via software dentro do computador, do próprio computador. Para ser utilizado junto ao WinSPS S7 Edition, o simulador de CLPs da linha da Siemens, então nós temos aqui no diretório dos softwares do ITS PLC MHJ Edition o manual do utilizador do
WinSPS. Então aqui no diretório do ITS PLC MHJ, nós temos o manual do utilizador dele. Esse manual do utilizador, ele traz as instruções e o tutorial de como se utiliza o ITS MHJ junto ao simulador de CLPs. Então aqui, ao se utilizar o ITS MHJ, aqui nós temos o ITS MHJ e aqui o WinSPS ou WinPLC. O WinSPS já é o ambiente de programação do CLP junto com o simulador do CLP. O WinPLC seria somente o ambiente de simulação ou a máscara que eles dizem de simulação do CLP, e é necessário ter o ambiente de programação do CLP, que seria o Semantic Manager ou TIA Portal para se programar o CLP. Aí seria somente a interface gráfica que simula o CLP, a interface somente do CLP, sem se ter o hardware do CLP propriamente dito. Então aqui seria essa interface gráfica do hardware do CLP, ou seja, a vista de frente do equipamento do CLP. E aqui o WinSPS simulando a planta industrial. No simulador do WinSPS, ele teria essa janela aqui aberta no sistema operacional. Então nós colocamos somente Target Simulator, porque lá há outras possibilidades de simulação, como por exemplo, se vincular à internet, ou um simulador da internet, ou se simular equipamentos da internet em redes industriais, por exemplo. Então colocamos Target Simulator, somente o simulador do software do WinSPS. Nesse simulador do WinSPS é possível se abrir uma máscara também, uma interface gráfica simulando o hardware do CLP, que seria uma máscara parecida com essa daqui. Como o ITS ele simula somente entradas e saídas discretas ou entradas e saídas digitais on-off, então o CLP com entradas e saídas digitais como esse daqui, e de preferência com mais de, ou com aproximadamente 11 entradas digitais e 8 saídas digitais já é o suficiente, como esse CLP aqui, ó, com essa interface aqui gráfica, já é o suficiente. Então já dá para ser utilizado no WinSPS junto com o ITS MHJ. Então já está mais que necessário para ser utilizado aqui junto com a ITS. Então isso daqui é chamado de máscara do CLP a ser utilizado. Então isso daqui pode ser usado no WinSPS S7. E após isso, ele informa aqui nesse manual uma tabela com as entradas e saídas a serem utilizadas na programação para o CLP, no simulador do CLP, ou seja, no WinSPS, para o programa, é claro, do CLP, das devidas entradas e saídas para o ITS MHJ, o ITS PLC MHJ. Então, no programa do CLP, no WinSPS, eu devo utilizar esses endereços aqui para que funcione no ITS PLC MHJ. Então, relativo ao sensor 0 no ITS PLC, seria o I0.0. Ao sensor 1 na planta industrial do ITS PLC, I0.1. Sensor 2, I0.2. E assim por diante. Na interface gráfica do ITS PLC, eu tenho também uma botoeira para iniciar, que é uma botoeira verde, I1.4. Uma botoeira para parar, que é uma botoeira vermelha, I1.5. Uma para reiniciar, que é I1.6. Uma botoeira de emergência vermelha também, que é em 1.7. Os atuadores, que são Q, que é 0.0, que é 0.1, para o atuador 0, atuador 1 e assim por diante.
Uma luz também que seria de botoeiras, luzes sinalizadoras, botoeira de iniciar, que é 1.0, botoeira de reiniciar, que é 1.1. Então esses endereços obrigatoriamente eu tenho que utilizar na programação no Win SPS S7 para funcionar no ITS PLC, respectivamente, também para as entradas e para as saídas na programação do meu Win SPS. Isso não nos proíbe de se utilizar outros endereços também para a máscara, para essa máscara aqui do CLP no WinSPS. Essa máscara aqui, ela obedece ao hardware e ao tipo de CLP que está sendo utilizado no WinSPS. Para o hardware a ser utilizado de acordo com a CPU do CLP, que é obedecida pela linha da Siemens, isso daqui geralmente se inicia nos endereços 124, 124.0, seguindo de 124.0 a 124.7 no início dos endereços, que são dados em bytes, ou seja, a célula de memória é do tamanho de 8 bits, de byte em byte. Então os primeiros endereços, eles são dados de 8 em 8 bits, então seria de Q124.0 até Q124.7. Depois se inicia em Q125.0 a Q125.7. Então eles são divididos de 8 em 8 bits. Então os endereços são divididos em bits, são de 8 em 8 bits. Ou seja, eles são numerados de 8 em 8 bits. E de acordo daí com os bytes, né? Ou seja, os endereços de memória são dados em bytes para cá. Então isso já é o suficiente para se verificar isso. Então, de acordo com o CLP que for utilizado, os endereços são dados em bytes aqui. Então ele vai obedecer para o CLP o endereçamento em byte. E aqui, para o ITS PLC, ele vai se iniciar no endereço 0, que seriam para o hardware do CLP da Siemens, dos CLPs da Siemens, geralmente entradas auxiliares, né? Então, obedecendo essa tabela aqui para todas as plantas industriais, as 5 plantas industriais do ITS PLC.